Esse foi o maior acidente nuclear da história que não foi causado por uma usina nuclear. Em 1987, em Goiânia, não houve explosão, não houveram sirenes, não houve alerta, não houve um sinal de que algo deu errado, porque o que aconteceu ali não era visível, era invisível, silencioso e contínuo. Tudo começou com um hospital abandonado, um prédio esquecido no meio da cidade, equipamentos deixados para trás, salas vazias, mas entre aqueles equipamentos havia algo diferente. Uma máquina que anos antes era usada para tratar câncer, uma máquina que por definição já trabalhava com algo extremo, radiação ionizante. E aqui entra um ponto fundamental. Radiação não é algo raro, ela está em todo lugar, no sol, no espaço, no próprio corpo humano, mas existe um tipo específico que tem energia suficiente para alterar a matéria, alterar átomos, alterar a estrutura da vida. Essa é a radiação ionizante. E aquela máquina não apenas produzia radiação, ela continha um material que emitia radiação continuamente, sem precisar ser ligada, sem botão, sem fio, sem energia externa, porque a energia vinha de dentro do próprio átomo. E isso muda tudo, porque quando a energia vem do núcleo do átomo, você está lidando com física nuclear. E o ponto que quase ninguém entende, toda a estabilidade da matéria depende de uma coisa: equilíbrio dentro do núcleo. O núcleo atômico é uma das estruturas mais densas do universo. Ali dentro, prótons, todos positivos, estão extremamente próximos e pela física clássica, eles deveriam se repelir violentamente, mas eles não se separam. E por quê? Porque existe uma força ainda mais intensa, a força nuclear forte. Só que essa força tem um limite, ela atua apenas em distâncias extremamente pequenas. E à medida que o núcleo cresce, esse equilíbrio começa a ficar frágil. E é aqui que entra o problema. Elementos com grandes núcleos, como o césio, vivem em um estado delicado, quase como um sistema em tensão constante. Não é que eles explodem, mas eles também não são completamente estáveis. Eles estão tentando se reorganizar. E essa tentativa de reorganização tem um nome: decaimento radioativo. Agora, pensa nisso. Você tem um material em que cada átomo individualmente está liberando energia espontaneamente. Não porque alguém ligou algum botão, mas porque o próprio núcleo está instável. E foi exatamente isso que estava dentro daquela máquina abandonada. Um material que emite radiação continuamente, não pode ser desligado e só é seguro quando está extremamente bem protegido. Mas aquela proteção não estava mais garantida. O acidente de Goiânia não começou com um erro técnico, começou com algo muito mais simples: um objeto perigoso no lugar errado. A máquina abandonada em Goiânia era uma unidade de teleterapia, um equipamento médico usado para tratar câncer com radiação gama. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ele não gerava radiação, ele armazenava radiação. No centro do equipamento havia uma cápsula selada contendo cloreto de césio. Ele é rico em césio 137. Esse material era colocado dentro de uma cápsula metálica e essa cápsula ficava dentro de um sistema de blindagem extremamente pesado. A máquina era construída com materiais como chumbo, aço, ligas densas, e isso não é por acaso. Radiação gama tem altíssimo poder de penetração. Ela não é facilmente bloqueada. Para reduzir sua intensidade, usamos um conceito fundamental de física nuclear: a atenuação exponencial da radiação. A intensidade da radiação diminui conforme atravessa um material, mas não de forma linear, de forma exponencial. Bom, mas o que isso significa na prática? Para reduzir a radiação pela metade, você precisa de uma certa espessura. Para reduzir de novo pela metade, precisa de mais outra espessura. E assim por diante. Então, não existia blindagem fina para radiação gama. Você precisa de muita massa e densidade. Dentro do equipamento havia um mecanismo muito específico. A fonte radioativa ficava fechada dentro dessa blindagem. Quando o tratamento começava, um canal era aberto e a radiação saía em uma direção controlada. Isso permitia atingir o
tumor e preservar o restante do corpo. Mas aqui está o ponto mais importante: a fonte nunca parava de emitir radiação. Mesmo desligada, mesmo abandonada, mesmo esquecida, essa máquina era, na prática, um sistema de controle de exposição de energia. Ela não ligava a radiação, ela apenas decidia quando deixar a radiação sair e para onde deveria direcionar. Quando os catadores encontraram o equipamento, eles não estavam lidando com uma máquina comum. Eles estavam lidando com um sistema que dependia totalmente de integridade estrutural, blindagem intacta, engenharia precisa. Ao desmontarem o equipamento, eles não desligaram nada, eles não interromperam nenhum processo. Eles fizeram algo muito pior. Eles removeram a última coisa que tornava aquilo seguro, a blindagem. Quando essa estrutura foi violada, aconteceu algo silencioso, mas devastador. A fonte radioativa ficou exposta, sem barreira, sem controle, sem direção. E isso muda completamente o tipo de exposição. Antes, a radiação era direcionada, controlada e médica. Agora, temos radiação difusa, contínua, caótica. A máquina nunca falhou, ela foi desmontada. E o pior ainda estava por vir, porque ao abrir o equipamento, eles não encontraram algo assustador. Não havia cheiro, não havia calor, não havia aviso. O que eles encontraram era quase bonito. Depois de romperem a estrutura da máquina, os catadores finalmente chegaram ao núcleo, uma pequena cápsula. Ela era pesada, blindada, difícil de abrir, mas eles abriram. E dentro dela não havia nada que parecesse ameaçador, não havia líquido radioativo, não havia símbolos assustadores, não havia nenhum tipo de alerta. O que havia era um pó branco, fino, quase comum. Só que à noite esse pó fazia algo diferente, ele brilhava, um brilho azul, fraco, mas visível no escuro. Tá, por que aquilo brilhava? Esse é um dos pontos mais interessantes e mais mal interpretados. O brilho não era luz própria no sentido comum, era consequência direta da radiação interagindo com a matéria ao redor. O césio-137 sofre decaimento beta, ele emite elétrons de alta energia, que são partículas beta, e também gera radiação gama. Essas partículas carregam energia suficiente para excitar átomos ao redor, ionizar moléculas e alterar estados eletrônicos. Quando esses elétrons atravessam materiais, inclusive o ar, eles podem transferir energia para elétrons de outros átomos, e levar esses elétrons para estados excitados, e quando esses elétrons voltam ao estado normal, eles liberam energia em forma de luz. Mas por que azul? Porque a energia envolvida nessas transições tende a cair na faixa do azul. Além disso, existe um fenômeno ainda mais interessante: o efeito semelhante ao Cherenkov, quando partículas carregadas como elétrons beta atravessam o meio em velocidade maior que a velocidade da luz, naquele meio ocorre a emissão de radiação azul. Não é mais rápido que a luz no vácuo, tá? Mas é mais rápido que a luz naquele material. E isso gera uma emissão contínua, azulada, típica de ambientes com radiação intensa. É o mesmo tipo de brilho observado em reatores nucleares submersos em piscinas de combustível nuclear. Aquele brilho era uma indicação direta de que havia radiação intensa sendo liberada, a energia estava sendo depositada no ambiente, interações subatômicas estavam acontecendo em tempo real. Mas, para quem não sabia disso, aquilo parecia fascinante. As pessoas começaram a tocar o material, espalhar pequenas quantidades, mostrar para os familiares, levar para casa. Era curioso, era diferente, era bonito e completamente letal. Cada grão daquele pó era composto por bilhões de átomos instáveis e cada átomo estava emitindo radiação continuamente. Não era um evento isolado, era um fluxo constante de energia. Diferente de uma reação química, onde a energia depende da quantidade de material reagindo naquele momento, a radioatividade não funciona assim. Ela funciona da seguinte maneira: cada núcleo decai de forma independente. O processo é estatístico e não pode ser interrompido, ou seja, você não desliga, você não pausa, você só pode se proteger. Ao manipular o material, as pessoas começaram a se contaminar de duas formas: exposição externa, radiação atingindo o corpo continuamente, e contaminação direta, partículas grudando na pele, roupas e objetos. Isso muda completamente o cenário, porque agora a radiação não vem só de um ponto, ela passa a estar espalhada, e sem perceber, as próprias pessoas começaram a carregar o problema. E o corpo humano já estava reagindo, mesmo antes dos sintomas aparecerem. A física já estava acontecendo ali.
Ionização de células, quebra de moléculas, danos ao DNA, tudo isso sem dor imediata. A radiação não precisa de tempo para começar a agir, ela só precisa de exposição. O perigo do Césio-137 não está no que ele faz, está no fato de que ele nunca para de fazer. Para entender o que aconteceu em Goiânia, precisamos descer até o nível mais fundamental da matéria, o núcleo atômico. Dentro do núcleo existem os prótons, que possuem carga positiva, e nêutrons, que não têm carga. Os prótons se repelem o tempo todo. Pela eletrostática, esse núcleo deveria se desfazer instantaneamente. Mas ele não se desfaz, porque existe uma força mais intensa, a força nuclear forte. Essa força mantém o núcleo unido, mas só funciona em distâncias extremamente pequenas. E isso cria um problema. Quanto maior o núcleo, mais difícil manter esse equilíbrio. Esses elementos, como o Césio-137, possuem muitos prótons, muitos nêutrons e uma configuração energética desfavorável. Eles estão basicamente acima do nível de estabilidade. Bom, o que o núcleo faz então? Ele tenta se reorganizar. E essa reorganização acontece por meio do decaimento radioativo. O Césio-137 sofre decaimento beta-. Dentro do núcleo, um nêutron se transforma em um próton. E nesse processo são emitidos um elétron, partícula beta, e um antineutrino. Isso muda o elemento. Ao ganhar um próton, o átomo deixa de ser césio, ele se torna bário, mas não um bário comum. O produto é bário 137. Ele é metaestável. Esse metaestável é essencial. Significa que o núcleo ainda não está completamente estável, ele ainda carrega energia extra. E essa energia precisa sair. O bário metaestável libera essa energia na forma de radiação gama. Agora junta tudo. Cada átomo de Césio-137 emite uma partícula beta, se transforma em bário metaestável, emite radiação gama. Isso significa que ele libera partículas carregadas beta e radiação altamente penetrante, que é gama. Bom, e por que isso é tão perigoso? Porque essas duas formas de radiação atacam o corpo de maneiras diferentes. Beta penetra pouco, mas causa danos diretos na pele. Gama atravessa o corpo, atinge órgãos internos. E esse processo não acontece uma única vez. Ele acontece bilhões de vezes por segundo. O Césio-137 tem uma meia-vida de aproximadamente 30 anos. Depois de 30 anos, apenas metade dos átomos decaiu, mas a outra metade continua ativa, ou seja, a radiação persiste por décadas. O material continua perigoso por gerações. Aquele pó aparentemente inofensivo era composto por trilhões de núcleos instáveis, todos decaindo continuamente, todos liberando energia, sem pausa, sem controle e sem aviso. O Césio-137 não reage, ele decai, e enquanto existir, vai continuar liberando energia. Até aqui falamos da radiação, mas agora vem algo ainda mais grave. Como essa energia interage com o corpo humano? E por que o dano acontece no nível molecular? A radiação não mata com um impacto, ela mata desmontando a vida peça por peça. Quando aquelas pessoas tocaram o Césio-137, nada aconteceu imediatamente. Nenhuma dor, nenhum choque, nenhum aviso. Isso é o que o torna muito perigoso. Porque enquanto parecia que nada estava acontecendo no nível microscópico, tudo já tinha começado. A radiação emitida pelo Césio-137 carrega energia suficiente para arrancar elétrons de átomos. Esse processo tem um nome, ionização. E por que isso é tão grave? Porque a química da vida depende de elétrons. Ligações químicas, estrutura das moléculas, funcionamento das células, tudo depende deles. Quando a radiação arranca esses elétrons, ela quebra o funcionamento normal da matéria viva. O corpo humano é composto majoritariamente por água. Então, quando a radiação interage com a água, ocorre a radiólise da água. Isso gera moléculas extremamente reativas, radicais livres, espécies altamente instáveis. E esses radicais fazem o quê? Eles atacam tudo ao redor. Proteínas, membranas, celulares, enzimas e principalmente o DNA. O DNA é o manual de funcionamento da célula. Quando a radiação atinge o DNA, ela pode causar quebras simples, quebras duplas, alterações químicas. Quebras duplas no DNA são extremamente difíceis de reparar. E quando não são reparadas corretamente, a célula morre ou passa a funcionar de forma errada. A radiação não escolhe as células, mas algumas células sofrem muito mais. As mais afetadas são as que se dividem rápido: medula óssea, intestino, pele, folículos capilares. Isso explica os sintomas: medula óssea afetada, queda na produção de células sanguíneas, sistema imunológico colapsa, sistema digestivo, náusea, vômito, diarreia, pele, queimaduras, necrose, cabelo, queda intensa. Mas
existe um detalhe ainda mais assustador. Os sintomas não aparecem imediatamente. Depois da exposição, muitas pessoas entram numa fase chamada de fase latente. Parece que está tudo bem, mas não está. Porque nesse período, células já estão morrendo, tecidos já estão sendo comprometidos. O corpo já está entrando em colapso. O corpo não sente o dano no momento, ele sente as consequências. Quando a dose é alta o suficiente, ocorre a síndrome aguda da radiação. Ela evolui em fases. Fase inicial, náusea, vômito. Fase latente, aparente melhora. E fase crítica, infecções, hemorragia, falência de órgãos. As pessoas estavam segurando material, levando para casa, dormindo perto dele. Ou seja, enquanto a cidade seguia normalmente, o corpo dessas pessoas já estava sendo alterado no nível molecular. A radiação não destrói de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Bom, até aqui falamos do dano individual, mas o acidente de Goiânia teve algo ainda mais grave. A contaminação se espalhou. Pessoas viraram fontes de radiação. O problema saiu do controle. O problema não foi só a radiação, foi o tempo que ela teve antes de ser reconhecida. Nos dias seguintes ao contato com o Césio-137, as primeiras pessoas começaram a sentir os primeiros sinais. Náusea, vômito, tontura, fraqueza, nada que isoladamente parecesse alarmante. Parecia intoxicação alimentar, virose, algo passageiro. E esse foi o primeiro grande problema. Algumas pessoas melhoraram, os sintomas diminuíram, parecia que o corpo estava se recuperando. Mas na realidade o dano estava avançando. Enquanto os sintomas iam e voltavam no nível celular, células estavam morrendo, tecidos estavam sendo destruídos. O sistema imunológico estava colapsando. Não é só ter contato, é quanto de energia foi absorvida pelo corpo dessas pessoas. A dose absorvida é medida em Gray e o efeito biológico medido em Sievert. Doses diferentes causam efeitos completamente diferentes. 0,1 Sieverts, alterações leves. 1, sintomas claros. 4, risco alto de morte. E 8, quase sempre fatal. E em Goiânia, algumas pessoas receberam doses extremamente altas, sem saber, sem proteção, sem qualquer tipo de controle. Os profissionais de saúde não tinham motivo imediato para suspeitar de radiação, porque não havia histórico de acidente nuclear, não havia nenhuma explosão, não havia contexto, então os casos foram tratados como doenças comuns, infecções, intoxicações. Enquanto isso, a exposição continuava. A situação começou a mudar quando múltiplas pessoas apresentaram sintomas semelhantes. E isso começou a acontecer em regiões próximas, com evolução rápida e grave. Isso já não era mais coincidência, já era um padrão. Quando esses padrões aparecem, a investigação começa a ficar mais eficaz. Então alguém acabou fazendo a pergunta certa, o que todas as pessoas têm em comum? E essa pergunta levou até o ponto de origem. Quando os especialistas começaram a investigar, a contaminação já estava espalhada, várias pessoas já estavam gravemente expostas. O dano já era irreversível em muitos casos. E quando descobriram que era radiação, o cenário mudou completamente. Agora não era mais um problema médico comum, era um acidente radiológico de grande escala. Assim que a origem foi identificada, equipes especializadas começaram a agir. Não eram médicos comuns, eram físicos, engenheiros, especialistas em proteção radiológica. Porque agora o desafio era outro: localizar a radiação, medir, conter. Radiação não pode ser vista, mas pode ser medida. Foram utilizados equipamentos como contadores Geiger, detectores de cintilação. Esses dispositivos detectam ionização. Quando a radiação interage com o detector, ela ioniza átomos dentro do equipamento, gera sinais elétricos e esses sinais são convertidos em leitura. As equipes começaram a varrer as ruas, medir casas, analisar objetos, testar pessoas e o resultado foi assustador. A cidade não tinha uma única fonte, tinha várias, espalhadas. Casas contaminadas, objetos contaminados, pessoas contaminadas. Não era mais um ponto. Era um mapa. Áreas inteiras foram evacuadas, isoladas, interditadas. E aqui entra um conceito bem importante. Distância reduz a exposição. A intensidade da radiação diminui com a distância. Dobrar a distância reduz a radiação para 1/4. Mas em Goiânia havia um problema. A fonte não estava concentrada. Então a distância nem sempre ajudava. Tudo que estava contaminado precisava ser retirado. Isso incluía móveis, roupas, utensílios,
solo, paredes, casas inteiras foram demolidas, porque quando a radiação entra na estrutura, a estrutura deixa de ser segura. Superfícies foram tratadas com lavagem química, remoção de camadas, isolamento físico. E aqui a gente tem um problema, não existe uma limpeza perfeita para isso, sempre existe um nível residual. Então a pergunta não era tem radiação, mas quanto de radiação é aceitável? Todo material contaminado precisava ser armazenado em segurança e isolado do ambiente e também monitorado por décadas, porque precisamos lembrar, né, meia vida de 30 anos. Isso significa que o problema não acaba, ele só pode ser gerenciado. Toda proteção radiológica se baseia em 3 pilares: tempo, reduzir a exposição; distância, afastar da fonte; e blindagem, bloquear a radiação. Em Goiânia, os 3 falharam no início e por isso o acidente cresceu tanto. Radiação não perdoa erro, ela amplifica o erro. Mais de 100 mil pessoas foram monitoradas, centenas estavam contaminadas, áreas inteiras foram afetadas, tudo isso a partir de uma única cápsula. Bom, o acidente de Goiânia não foi causado por uma explosão, ele foi causado por algo mais perigoso: o desconhecimento. Depois que a radiação foi identificada e o caos começou a ser controlado, veio a parte mais difícil: conviver com as consequências. O acidente deixou 4 mortes diretas confirmadas, centenas de pessoas contaminadas, milhares afetadas direta ou indiretamente. Mas os números não contam tudo. Mesmo após a contenção, pessoas carregaram traumas psicológicos, houve estigmatização social, famílias foram isoladas, porque, diferente de outros acidentes, a radiação deixa uma dúvida permanente: isso ainda está em mim? O acidente de Goiânia mudou o protocolo no mundo inteiro. Ele mostrou algo essencial: materiais radioativos fora de controle podem ser tão perigosos quanto grandes usinas com problemas. O que a ciência aprendeu após Goiânia: houve avanços importantes em rastreamento de fontes radioativas, descarte de equipamentos médicos, normas de segurança nuclear, resposta a acidentes radiológicos. Tudo o que aconteceu pode ser explicado pela física. Nada ali foi misterioso. Núcleos grandes são instáveis, o césio-137 decai, a radiação ioniza, a matéria é alterada, o núcleo atômico armazena uma quantidade enorme de energia, muito maior do que qualquer reação química, e quando essa energia é liberada, ela não negocia. Pequena quantidade de matéria, grande liberação de energia, grande potencial de dano. O acidente de Goiânia mostra algo profundo: tecnologia não é por si só perigosa. O perigo está na relação entre conhecimento e uso. Porque no fim aquela cápsula não era uma arma, não era uma bomba, não era um erro da engenharia, era uma fonte de energia nuclear sem armazenamento adequado. Bom, o átomo não escolhe onde liberar energia, ele apenas segue as leis da física. Se você entende a física, você controla o risco. Se você ignora a física, você se torna parte do experimento. Se você gostou desse tipo de conteúdo, onde a gente vai além da superfície e entende o que realmente está acontecendo, se inscreve aqui no Matematizei. Aqui a gente não simplifica a realidade, a gente tenta entender ela. Quero deixar também um agradecimento especial aos membros do canal. Meu muito obrigada pelo apoio de vocês. Graças a vocês estamos sempre melhorando os conteúdos por aqui. Também existem algumas maneiras, além do clube de membros, de você apoiar o nosso canal. Nós temos a chave Pix, nossa loja, tem o botãozinho valeu demais aqui embaixo também. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.